Boa tarde, Vaguinho Dias, Vinícius Krieger, da Univale FM Rádio Web Catarina. Vaguinho, como que foi essa semana de preparação, depois de um empate fora de casa diante da equipe do Joinville? E como que está o departamento médico do Marcílio Dias para este jogo da próxima segunda-feira? Tem expectativa de volta? Alex Gonçalves, Marquinhos Pedroso, boa tarde. Boa tarde. Conseguimos aproveitar, né? Não tivemos chuvas, não tivemos aí nenhum problema de campo. Então, nós conseguimos fazer o que nós queríamos e, além disso, recuperar bem os atletas. Sobre o departamento médico, eles passaram, desde ontem, a trabalhar mais com o Alexandre, com a preparação física. Marquinhos, não. Marquinhos, Pedroso e Alex começaram a trabalhar. Então, vamos ver como é que fica. Estão sem dores, se nós vamos conseguir, pelo menos, constar com eles no banco de reserva ou não. Até hoje não tem como responder isso. Vai depender mesmo agora desses últimos 2 dias. Boa tarde, professor. Vaguinho, Guilherme Verdana, Stock Sports, Jovem Pan News. A gente sabe que a sequência do Marcílio vem de alguns empates, algumas derrotas. E chamou a atenção na última partida o gol sofrido rapidamente e o poder de reação da equipe. Isso passa muito pelo mental. Como vem sendo trabalhado ao longo do tempo numa sequência de jogos pesados que o Marcílio tem pela frente? Olha, eu acho que a competição de uma Série D, ela é praticamente essa primeira fase, obrigação de classificar, mas você de acertar a equipe. Então existem equipes que entram para disputar, existem outras que têm objetivo muito claro. O Marcílio hoje, ele tem um objetivo claro que é de um acesso. Nós ainda não estamos classificados, precisamos classificar. Mas o que aconteceu até agora para o Marcílio, em termos assim, não de torcedor, de imprensa, de cidade, de resultado, estou falando de trabalho. Ela foi benéfica, porque nós conquistamos 4 vitórias e nem nas 4 vitórias o time estava 100%. Conquistamos vitórias. Daí vieram 2 derrotas consecutivas e agora vieram 2 empates que eu gostei. Gostei da maneira da reação, gostei do comportamento fora de casa contra o Azures, da maneira que nós jogamos contra o Joinville, a maneira que o grupo agora está entendendo. E a semana foi muito proveitosa em cima do que nós vimos agora de cada atleta. Então, essa primeira fase, ela tem que servir demais para você acertar a equipe, para quando entrar o jogo decisivo, que é o mata-mata, você está inteiro. Então, eu acredito que da maneira que nós estamos agora, 3 derrotas sem vencer, mas 3 sem perder. Nós estamos num caminho mais positivo. Boa tarde. O primeiro jogo do Barra, lá na Arena Barra, o Marcílio foi derrotado praticamente na tua estreia, né? O que mudou daquele jogo para esse, o que o Marcílio Dias acrescentou, que pode mudar a situação na noite de segunda-feira? Eu vejo assim, o time do Barra hoje, não só em números, mas a melhor equipe que tem dentro desse grupo. É uma equipe que eu já fui ver jogar, vejo jogando às vezes quando eu tenho condições de conseguir acompanhar, jogando muito bem. Com o elenco, com a maneira de jogar. Você pega os números hoje aí, é o segundo melhor defesa. Primeiro ataque da competição com 18 gols, 6 jogos de invencibilidade. É uma equipe muito boa. Então ela também melhorou muito do que eu vi. E nós também. Estamos num crescente, nós estamos ainda acertando. Estamos hoje tendo, assim, quando eu cheguei e estreiei, me falaram como era uma equipe que vinha jogando. E me falaram das possibilidades imediatas, contratações que também precisavam. Então hoje nós temos um elenco. Então hoje, por mais que eu entre como equipe, eu tenho algumas peças para colocar depois. Eu tenho mudanças para uma segunda etapa. Então isso melhorou. Isso foi uma mudança favorável. Então hoje nós temos uma equipe que hoje eu conheço melhor, que hoje nós podemos trabalhar melhor e que está num momento bom. Então a mudança assim, foi muito grande individual. Eu acho que os atletas individualmente nós recuperamos vários. Tem muitos atletas aqui que hoje estão num nível muito melhor do que estavam. Coletivamente começou a melhorar agora. Então eu já vejo o time hoje. Então eu acredito que nós crescemos muito desde a minha estreia até agora. Vaguinho, gostaria que você fizesse uma avaliação quanto ao sistema defensivo do Marcílio Dias e como lidar nos contra-ataques dos adversários, tendo em vista que a equipe conta com 2 laterais muito ofensivos, né? O Vitor Guilherme e o Jefferson Vinícius, não apenas contra o Barra, que é uma equipe que age de forma muito rápida na recuperação de posse de bola, mas também contra outros adversários que o Marcílio Dias pode encontrar nessa Série D. Então, como lidar nestes contra-ataques das outras equipes com essa dupla de laterais que o Marcílio tem? Até hoje nós não levamos nenhum contra-ataque por esses lados e também não levamos pressão de nenhuma equipe. Nenhuma equipe pressionou o Marcílio Dias. Nós não tivemos em nenhum jogo uma pressão.
Se nós agora olharmos, mesmo as partidas que nós perdemos lá em São Luís, da maneira que os gols que nós tomamos, que não foi do setor de defesa, se nós olharmos o Brasil de Pelotas aqui, da maneira que nós tomamos o gol, que não houve pressão nenhuma, e nós tomamos 2 gols de bola paradas, que não era para ter tomado, e aí vem o Azures, e aí vem agora o Joinville, da maneira que nós tomamos o primeiro gol, aos 40 segundos, e o último lance de gol de um balão do goleiro, onde foi muito mais falha individual nossa do que qualquer situação. O que nós precisamos diminuir são falhas individuais, e não setoriais. Mas respondendo agora aos atacantes do Barra. Os 4, tanto os 2 que iniciam quanto os 2 que entram, são bons demais. Todos velozes, todos com as características muito boas. Então nós temos que tomar cuidado e nós estamos preparados para isso. Mas independente deles serem laterais, ofensivos ou não, nós temos uma maneira de atacar e de defender. Vaguinho, para encerrar minha participação, a torcida tem cobrado alguns pontos do elenco nas redes sociais. O que pode ser feito para blindar isso do grupo ou trabalhar isso dentro do grupo de atletas? Eu não sei sobre o que você está falando. Se você puder me explicar o que está sendo cobrado, eu não sei o que está sendo cobrado. Principalmente a parte defensiva. Na parte da linha de 4 defensiva do Marcelo Dias. Linha de 4? Defensiva. Eu não vejo problema na linha defensiva de 4. Eu vejo que nós tomamos alguns gols com erros individuais, mas não de falha defensiva. Mas nós estamos treinando para melhorar. Vaguinho, eu queria que tu falasse da parte de treinamento, sobre o torcedor, a explicação para o torcedor, principalmente no treino reduzido, que essa semana teve o treino reduzido. Então o torcedor tem uma dúvida nessa parte do treino reduzido. Queria que tu explicasse o que vem sendo treinado durante a semana para enfrentar o Barra e principalmente essa parte de hoje do treino reduzido. Eu digo de hoje em dia. Eu acho que esses treinos reduzidos de hoje em dia, tem muitas pessoas que confundem muito. E principalmente, estamos falando agora de base, departamento amador. No meu tempo e em outros, você fabricava os atletas com treinos de fundamentos de repetição. Eram muitos treinos onde você tinha muitos cruzamentos, muitos cabeceios, muitos lançamentos, muitas situações de bolas aéreas para que a defesa pudesse ir num ponto mais alto e tirar. Eu faço muito esses treinos. Inclusive, essa semana, nós tivemos pouquíssimo treino de campo reduzido, eu quase não faço. Eu faço muitas vezes, principalmente quando chove e a gente tem que ir para o campo sintético. Das outras vezes, eu tenho feito muito campo aberto porque a gente precisa de um entrosamento maior e melhor ainda do elenco. Tenho feito isso. Inclusive, hoje e amanhã vai ser só isso. Eu não gosto de campo reduzido. Eu acho que quando você treina com a especialidade de sair de uma pressão, quando você designa como que é sair de uma pressão, ele é bom. Quando você só faz o campo reduzido para fazer e não sabe por que utilizar, ele é ruim. Então eu acho que a base está utilizando muito errado. E nós, no profissional, nós temos que hoje, o que eu acabei de falar para você mesmo na resposta, qualificar individualmente os atletas. Então hoje a minha maior preocupação aqui é fazer que quando sobram as oportunidades de gols, ou de, principalmente que nós tivemos com o Joinville, bolas paradas, nós tivemos 13 escanteios e nós não aproveitamos. Nós aproveitamos de uma bola parada e fizemos o gol do Jefferson. Foi de uma bola parada pela lateral. Nós fizemos gols de bola parada também, se eu não me engano, contra o Brasil de Pelotas lá, contra o Joinville aqui. Então nós estamos trabalhando muito esses fundamentos. Mas eu acho que o campo reduzido, ele é mal trabalhado, ele existe talvez como um pré-treino para que você possa fazer os rombos e uma situação para sair de uma pressão, mas o que você tem que treinar é a parte tática. Então essa é a minha ênfase no Marcelo Dias. Toda a parte tática e individualizar o treinamento para que cada um melhore o seu setor. Vaguinho, você como alguém que vive do futebol e todos nós em que acompanhamos esse esporte, a gente percebe, óbvio, em que partidas como clássicos, a postura do time que vai a campo é uma postura completamente diferente. E assim foi com o Marcelo Dias lá na cidade de Joinville, principalmente no segundo tempo. Como trabalhar com este elenco da equipe do Marcelo Dias para que, da mesma forma em que atuou no segundo tempo, ter uma conversa como teve no intervalo para uma mudança de postura tão grande entre o primeiro e o segundo tempo do Marcelo Dias lá em Joinville, possa também ter nos próximos jogos, mesmo não enfrentando um clássico como foi lá em Joinville, mas equipes como o Guarani contra o Barra e como o São José, que são os próximos adversários do Marcelo Dias, ter essa devida importância também tratada dentro de campo por parte dos atletas. Olha, eu acho que nós não estamos jogando só num clássico.
Acho que a nossa equipe tem a obrigação de classificar. Nós queremos classificar. Se você olhar bem o nosso jogo contra o Azures, a dedicação de todos foi muito grande. Se olhar mesmo contra o Brasil de Pelotas, é que o resultado de perda, de derrota, ele encobre muitas coisas. Mas a equipe estava com uma postura muito em cima do Brasil. Nós poderíamos ter feito e ampliado, nós não ampliamos. E tomamos 2 gols, como eu acabei de citar aqui agora. 2 gols de bola parada, que não existe tomar aqueles gols. Então, hoje os atletas todos aqui estão muito conscientes do que é classificar e do que é o mata-mata. Então nós vamos jogar independente de clássico ou não. O que nós temos que fazer é um futebol melhor. É jogar melhor para classificar e estar pronto para o mata-mata. É o que eu mais falo com eles. Eu acho que o que vocês viram, tanto no primeiro quanto no segundo tempo lá em Joinville, vai ser a tônica do nosso jogo. Vai ser o Marcílio Dias daqui para frente. É o que eu espero. Né? Eu não sou Deus, mas eu espero. Na maneira que nós estamos trabalhando, na maneira que os atletas estão entendendo, na maneira que estão sendo os treinamentos, é para justamente ter uma equipe muito competitiva e muito aguerrida para ganhar todos os jogos. Vaguinho, essa semana saiu o sorteio e o congresso da Copa Santa Catarina. O torcedor ficou até apreensivo pela chave que o Marcílio caiu. Marcílio, Barra, Figueirense, Avaí, 17 equipes, bem a mais do que o estadual. Queria que tu fizesse uma análise sobre esse congresso e a chave do Marcílio Dias. Olha, eu até entendo que tentaram fazer regionalizado, né? É uma situação muitas vezes economicamente deficitária para todos os clubes e tentaram fazer. Eu só penso que, de repente, se nós estamos aqui no Vale do Itajaí, teria que jogar no Vale do Itajaí. Então nós tínhamos que jogar aqui contra Brusque, Carlos Renault, o próprio Blumenau, enfim, a região, né? Eu acho que o Marcílio Dias, independente do que vai acontecer agora, é lógico que nós queremos estar na Série C ano que vem. Mas se por um acaso a Copa Santa Catarina ela for de importância dupla, Copa do Brasil ou a Série D, ela se tornou muito difícil. Porque mesmo depois, quando você tem os confrontos, depois que classifica os dois, vai cair novamente contra algumas equipes daqui muito fortes e que também tem objetivo de calendário. E do outro lado, não estamos dizendo que tem equipes mais fracas, não é isso. Mas talvez essa situação de quem tem os objetivos claros, com 17 clubes, vai ficar uma situação muito difícil já na primeira fase para todos. Para Figueirense, para Avaí, estou falando da nossa chave. Para nós e para o Barra. Não gostei, achei que realmente ficou uma situação dificílima, achei que quem tem esses objetivos tem que brigar e tem que jogar com qualquer equipe, mas quando você inicia e só 2 classificam, e a situação de que foi dividida, realmente eu não gostei da maneira que foi, e acho que ela poderia ter sido dividida de outra maneira, já que tem 17. Não me lembro de uma outra Copa Santa Catarina ter tido todo esse número. Então é lógico que todo mundo tem seus interesses, principalmente por essa vaga da Série D. Então acho que ela tinha que ser melhor elaborada. Quer entrar, independente do laço financeiro, fazer realmente, talvez 2 chaves, regionalizar por chaves, regionalizar de uma outra maneira, mas que viabilizasse um confronto e uma situação mais de mediano para todos. Eu acho que ficou uma situação assim muito difícil para algumas chaves, mas para a nossa pior. Vaguinho, agora o Marcílio Dias parte para o seu segundo jogo em uma segunda-feira nesta Série D. Por sinal, o maior público do Marcílio Dias nesta Série D foi justamente na segunda-feira contra a equipe do São Luís de Juí. Então fazer um convite ao torcedor que estará acompanhando esta coletiva para se fazer presente no momento, uma parcial de 900 ingressos vendidos já para o jogo de segunda-feira. Olha, a importância, acho que todos nós torcedores, o clube, todos sabemos da importância. O Barra já está classificado. Nós estamos em busca de uma classificação. E além da busca da classificação, uma afirmação de uma equipe que vem jogando. Quero afirmação dessa equipe. E quero buscar o maior número possível de uma colocação melhor. Segunda, terceira colocação, que colocação? Se classificarmos em quarto, beleza, estamos classificados. Mas é uma busca. E para a busca passa pelo jogo do Barra. Além de ser hoje clubes rivais, um clássico, situações de uma equipe muito boa que é do Barra, então vai ser um jogo muito bom. E não está sendo no domingo, justamente porque no domingo é a final da Copa do Mundo de Clubes. Então, esse jogo na segunda, ele calha muito bem, escapa disso daí para que outras pessoas possam vir assistir. Então, que venham, que façam sua força, que grite, incentive, que nós consigamos um resultado
e que nós consigamos passar para esse torcedor que está na arquibancada uma vibração grande, para ele nos dar mais vibração ainda, para ele realmente jogar junto com a gente, cantar junto com a gente, ganhar em casa. Nós tivemos derrota no último jogo em casa, né? E agora nós queremos essa reabilitação, queremos ganhar para o torcedor. Então venham, que eu acredito que vai ser um grande espetáculo.